agradecer novamente ao secretário e a todo o corpo técnico da Secretaria, da Prefeitura de Campinas, e pela apresentação, para a gente tomar ciência aí do trabalho. E aí amanhã, se Deus quiser, a gente já vai ter uma cópia para poder disponibilizar para todo o conselho e para a gente marcar as reuniões. Então, a gente programa alguma reunião de diretores aí, para a gente ver essas programações, o que nós vamos fazer. E nós temos que ver o prazo, se é o prazo do dia 30 está mantido ou se é de agora a 30 dias. Né? Não, mas quando chegar na Câmara, vai estar explicado, daí conta 30. Não tem jeito de não contar. Então tá bom, então vamos começar. Só pedir para quem não assinou a lista de presença, por favor. Você quer falar? Não. Oi, desculpa. Acho que não, todos os amigos que estão passando do assunto. Quer ser cabelo passando? Então, tá. Novidade Você quer que apaguem a luz? Você pode deixar claro? Hã? É questão da sua. Dá licença. O presidente não manda nada. Bom, então, boa tarde a todos. Né? A gente está apresentando o plano da Macrozona de Desenvolvimento Ordenado. Esse é como se fosse um caderno do subsídio, onde foi feito todos os estudos para estruturar o projeto de lei que o Eduardo e a doutora Gisela estão aqui, que fizeram toda a minuta, né? Então, a gente foi um trabalho em conjunto entre urbanismo e planejamento, as duas diretorias, que suscitou na questão da inserção dessas áreas dentro do perímetro urbano, que o plano diretor já traz, e a zona de expansão urbana que foi criada, né, do restante do território. Pode passar? Então, dentro do que o plano diretor traz da macrozona, ela é a única região que é possível a questão da expansão urbana, desde que fizesse os estudos do 42B. Então, a orientação da estruturação da macrozona, artigo 5º da Lei Complementar 189 do Plano Diretor, ela fala que poderá haver expansão do perímetro urbano das áreas passíveis de urbanização. Lógico, atrelado a um desenvolvimento dos usos rurais e urbanos compatível com o tema da legislação específica. Traz também, dentro da macrozona de desenvolvimento ordenado, como seus objetivos, melhorar o escoamento do acesso à produção, proteger o meio ambiente e patrimônio, por isso que nos estudos a gente fez um levantamento de todas essas áreas ambientais e de patrimônio. Tá? A questão da regularização fundiária e fomentar o desenvolvimento social e econômico. Dentro dos objetivos, dentro das diretrizes do artigo 10, fortalecer esses estudos para viabilizar essa área de expansão urbana, tá? Que controle de uma forma ordenada essa ocupação, né? Que a gente não tenha uma ocupação desordenada, como a gente já presenciou isso durante o desenvolvimento urbano de Campinas, e mitigar esses ônus financeiros no processo de regularização. Então, depois vem os instrumentos urbanísticos que a lei prevê, tá? O zoneamento rural, que aí a gente depois vai definir isso como sobrezoneamento, então nós vamos detalhar, então estamos atendendo o que o plano diretor traz. Fortalecendo as atividades de preservação de patrimônio, então a gente cravou algumas áreas já que são de áreas históricas no município, de patrimônio ambiental. Criação de polos de emprego, que isso dá as 3 áreas de inserção, que é Ciatec, Aeroporto Urbano Safra. Então, nós estamos atendendo esse estudo às diretrizes do plano diretor. Tá? Conservação e preservação da bacia do Córrego Samambaia. Então, a gente fez uma ocupação um pouco menos adensada, definindo uma zona residencial de baixa densidade, justamente para não ir de encontro com o que o plano diretor traz, e incentivar a capacitação dos produtores rurais a partir do momento que a gente faz as diretrizes viárias, institui, traz um zoneamento urbano em área rural que potencialize essa atividade. E isso vai de encontro com o que a gente traz como diretrizes. Pode passar? Né? E dentro da política de estruturação urbana, né, do território, também traz alguns elementos, que é a questão das centralidades dos polos estratégicos de desenvolvimento. Então, por isso que a nova proposta de expansão traz uma zona mista, zonas de centralidades, que a gente fomenta essas novas regiões de morar, trabalhar e residir. Não, tem uma funcionária aqui. Eu sei que você não quer que ela entre, mas tudo bem. Daniel. O gabinete do secretário. Aí na semana, eu quando fui pegar... ela falou que eu falei com ela. Mas era do seu Ramon.
Ela tocou aqui, ela queria saber se ele estava aqui para Era só avisar. pra saber. Ela achou que você tinha esquecido. Queria saber se ele não esqueceu do CMDU. Eu falei, ele está aqui. Eu faço coisa para assinar de uma hora ainda para... Então, continua, então um dos elementos estruturadores, né, que o plano diretor traz é fomentar essas centralidades e os polos estratégicos de desenvolvimento naquelas 3 áreas que o projeto de lei está inserindo. Como diretriz de expansão urbana, eu só posso ampliar a questão do perímetro urbano na macrozona de desenvolvimento ordenado. E os estudos de ampliação para essas atividades econômicas contíguas nessas 3 áreas que eu citei. Tá? E controlar essa expansão urbana de uma forma ordenada, por isso que os estudos que a gente elaborou sustentam essas atividades, tá ok? Na questão da ampliação do perímetro, traz o artigo 18, que a demarcação desse novo perímetro, tá? Ele tem que atender o artigo 42b do Estatuto da Cidade, inclusive com os trechos de restrições à urbanização, definição de diretrizes de infraestrutura, diversos usos de geração de emprego, previsão de habitações. Então os estudos foi pautado nisso, tá ok? Então a gente pode passar. Então aqui é o território que a gente está trabalhando, que é a macrozona de desenvolvimento ordenado, pode passar. Dentro dessas leituras do território, a gente pegou as áreas que tem uma mudança significativa das áreas rurais. Vocês vão ver que houve um declínio da produção agrícola no território, e os dados fornecidos pela CAT, inclusive, atualizado. Tá? Então aí tem a leitura do território. Eu não vou me atentar muito, porque depois vocês entram, a gente fez as vistorias em campos, levantamos as características de cada unidade territorial, que é o TR, potencializamos quais são as atividades não agrícolas. Então a gente tem escolas de tênis, clubes, restaurantes, escola de equitação, tudo que isso fomenta as atividades urbanas em área rural, tá? E aí, então, isso aqui para cada região do Friburgo, Fogueteiro, Descampado, isso faz parte do diagnóstico. Pedra Branca, Samambaia, tá? E Furnas e Tanquinho. E nós também fizemos todo o levantamento junto ao Cadastro Ambiental Rural, o Sistema de Gestão Fundiária e o Sistema Nacional de Certificação de Imóveis, para a gente levantar toda a divisa de propriedade. E cruzamos com o mapeamento que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico fez, que é o Rural Inteligente. Tá? Então isso nos permitiu, inclusive na hora de traçar as diretrizes viárias, na hora de fazer qualquer proposta de zoneamento, para que uma gleba não fique cortada no meio, a gente teve alguns cuidados, tá ok? Pode passar. E aqui é o mapa da CAT, do IBGE, do censo que foi feito, da onde em 2007 nós tínhamos 1.012 unidades produtoras agrícolas no território, e em 2017 houve um declínio de 759. Isso mostra a questão, né, do desenvolvimento metropolitano, né, a questão da diminuição dessa produção, porque muitos filhos que estão lá não querem seguir, né, como a produção dos pais, se formam, resolvem não voltar para o campo, né, e seguem outras atividades. Mas ainda tem algumas concentração de produção no território. Pode passar? E aí a gente fez também um levantamento dos usos não agrícolas, em cima do trabalho que a Desenvolvimento Econômico fez, de fazer de porta em porta, verificar que atividade, fora aquilo que eles estão plantando, se eles produzem uma geleia, se eles produzem um vinho, né? Então a gente fez um levantamento também. Pode passar? E aí, dentro da leitura do território, a gente pautou pelos mapas de declividade, porque o Estatuto da Cidade pede as áreas restritas à urbanização. Então, aquelas áreas que não são aptas para me urbanizar, eu preciso levar em consideração a declividade, se eu consigo levar uma infraestrutura até lá, se tem suscetibilidade à inundação e movimento de massa, que são as áreas de inundação, um deslizamento de encosta, que isso não é um perfil muito apropriado dentro do território de Campinas, mas esse é o mapa que o IPT nos forneceu com relação a às áreas de risco de inundação e alagamentos, né? E algumas áreas que possam ter inclinações um pouco mais altas. As áreas contaminadas, a questão dos bens tombados e a preservação ambiental. Essas áreas contaminadas, a Secretaria do Verde junto com a CETESB que nos forneceu todos os dados, ok? Pode passar? E nisso resultou no mapa de restrições à urbanização, onde a gente vê a suscetibilidade de movimentação de massa, né, alta, média e baixa, a suscetibilidade à inundação
E as declividades, que acima de 30%, a nossa lei federal 6766 não permite ter uma restrição. Então esse é o mapa que foi um cruzamento dessas informações, tá? Desses dados. Pode passar? E aí as áreas de restrição também, a urbanização, que são as áreas de APPs, as áreas de nascente e algumas áreas, né, de mata mais densas. Pode passar? E aí a gente trabalhou a questão das diretrizes viárias. O que nós consideramos? Consideramos a topografia, a hidrografias e as APPs, então a gente excluiu. As áreas suscetíveis à inundação, obviamente a gente não passou uma diretriz em cima dessas áreas. Se tem os bens tombados, essas áreas envoltórias de bem, tá? Consideramos o sistema viário da área já urbanizada, né? Se elas têm as ligações e qual a largura que essa diretriz acaba né, dentro da área de perímetro urbano e a sua extensão. Então, de repente, ela foi classificada como uma via local, mas ela tem 18 ou 14 metros. Nós continuamos. Isso foi levado em consideração, inclusive a gente revisou essa planilha de diretrizes aí umas 300 vezes, né? Inclusive a classificação, para ter esse cuidado da continuidade, inclusive nessa região aqui, principalmente na região do Ciatec, tá? As linhas de ônibus, que a gente também levou em consideração, que tem algumas linhas que passam na área rural, então nós também conseguimos com a INDEC essas linhas de ônibus. Os loteamentos já existentes, né, que para justamente dar essa continuidade da malha urbana, as áreas de cadastramento, as diretrizes viárias e o rede de estrutural de mobilidade, se às vezes tem um eixo complementar, inclusive na região do Ciatec, aqui na área de expansão, a gente tem eixo do DOT, então a gente acabou dando essa continuidade também. Tá? Pode passar? E aí nós levamos também em consideração as áreas de equipamento públicos de educação e saúde, que é o próximo slide, do que já existe, qual o raio de abrangência. Então nós levamos em consideração 2,5 km para a saúde, 2,5 km para a educação e 2 km para a saúde. Então na intersecção dessas regiões a gente viu que as áreas vermelhas, elas carecem desses equipamentos. Isso nos permite, na hora de um estudo de viabilidade, a questão da exigência ou não do tipo de empreendimento e se ele vai gerar demanda na saúde e na educação. Né? E isso subsidia nossas análises com relação à falta de infraestrutura de equipamentos públicos, na verdade, nessas regiões. Tá? Pode passar. E aí o mapa só de declividade. Carol, só volta para mostrar aqui os outros. Passou pela saúde, é a mesma coisa. E a mesma coisa, só que são outros dispositivos, tá? E é outro raio também. Raio de 2,5 km, tá aqui inclusive na legenda, né? Então, e as áreas que não estão sujeitas, né, à incidência desses equipamentos, né? Então, pode passar. Aí o mapa de declividade, ele somente, né, sem tal cruzamento, pode passar. E aqui, assim, a gente pegou um zoom maior, por exemplo, na região de Barão, Furnas e Tanquinho, como que ficaria as diretrizes, como que estaria essa questão da declividade, justamente para depois a gente fazer o zoneamento. Então isso aqui é só um zoom, pode passar. As áreas das Matas Santa Genebra, tombada, né? Então, como que ficaria as suas ligações, pode passar. Pode passar. É um zoom do cruzamento daquelas informações das áreas restritas à urbanização, né? Porque às vezes o mapa não é possível enxergar, então a gente achou por bem dar um detalhamento maior. Pode passar. E aí você vê que, por exemplo, a região de Samambaia, a questão da fragilidade ambiental é também com relação à declividade, né? Então isso comprova uma questão, né, de ter um cuidado, de uma proteção. Você vê o tamanho da inclinação? Acima de 30%, né? E aí Furnas e Tanquinho, que é a questão do trecho da Maria Fumaça, né? Pode passar. E aí a proposta nossa é a inserção, né, dessas áreas dentro do perímetro urbano, que é importante considerar sua vocação econômica no município, né, para que tenhamos uma possibilidade de ampliar a oferta de emprego em áreas consideradas estratégicas. Né? Então pode passar. E aí vem a inserção dessas áreas. Pode passar. Com a descrição. Pode voltar. Mas é importante para a compreensão desse. Essas 3 áreas na proposta já está passando para o urbano.
Isso, Essas que já é o, estão isso, consideradas como urbano, que era o princípio do plano, né? isso, E o restante não, vai ser mediante área de expansão. Essas já estão isso. na proposta traduzidas para urbano. Volta um que tem as Essa três. Isso, precisa aí ficar pode, precisando não, depois. Não, volta onde tem melhor as três isso. escritas. Volta. passa volta na um. frente, isso. Isso. Então é o Polo de Desenvolvimento Isso. da Unicamp, que é o CIATEC, que é a região lá de cima, Aeroporto e aeroporto e o Safra. É que o Safra, até o Ministério Público nos orientou não escrever Banco Safra, porque fica, né, muito direcionado ao nome do proprietário, banco. Então, ele solicitou que a gente descrevesse a Safra é área com aquela suas área confrontações. É um Do bonita. lado do Atibaia, aquela Isso, área, aqui, não ó. é? Então, vamos lá. Não, Aqui breve. é o CIATEC. Olha lá. Aqui é o Safra, que é a descrição entre avenidas, né? Então, É que aí é ruim pra caramba pra urbanizar, mas tudo bem. não, mas é que você tem uma Você tem- ilha é rural rural dentro do dentro do urbano rural, que me interrompe todas as conexões aqui, ó. Ela Todas as leva diretrizes dentro. viárias, a integração, a ligação de um bairro para o outro, então... Sim, mas ele vai urbanizar de acordo com Tem a ele capacidade aqui, ó. dela. Tem isso ele isso próprio é. aqui, né? É, aqui, ó. Todas as áreas. Não tem tanto A prédio fragilidade lá. está aqui. ó. Não, Deixa o eu brejo saber. não tem. Nós temos isso de área de APP e alagamento, essas Nascente, nascentes, mas nascente, toda a nascente, região aqui é passível de urbanizar. Aqui tudo é passivo. Aquele hospital que está licenciando, que pedaço que é? Não é aqui, Não é aqui. não é aqui. Sabe? Você está falando. O do cara do Banco Real. Do Não, Banco Real. não, né? é banheiro, É, do outro banco. Lá é o Sírio. Ciatec. É outra área, é o Sírio. É lá no Santa Paula, você está Santa dizendo. Paula. Lá é o Lá na Sírio. divisa com- É ali, ela lá em É. Cajaguariúna, né? Isso. Ah, Vai tá. pra É Jaguariúna. tudo, é tudo banco. É aqui, ó. É. Um é aqui em Essa, cima, ó. essa aqui é. Ela Ah, passa tá. lateralmente, o JB não pode encosta em Tá de um né? Bom, e aqui é a região do aeroporto. Então, passa o próximo slide. É o que o secretário falou. Então, essas três áreas, elas não aparecem mais. Ela está inserida no perímetro, né, com a nova descrição. Ok? Então, que é o que o secretário comentou. Então, agora fica esse novo perímetro urbano, né, dentro da proposta estabelecida, a inclusão dessas três áreas. Pode passar? E aí nós criamos, dentro do plano diretor, inclusive, e a lei federal prevê a zona de expansão urbana. Nessa zona de expansão urbana, nós vamos dar as características que o município vai estar regrando, com uso predominantemente rural, mas ele permite o uso urbano, desde que atenda alguns requisitos e critérios que nós vamos definir em legislações específicas em decreto posterior. Então, uma vez avaliada a possibilidade de urbanização do imóvel através do parcelamento, se ele for parcelar nessa zona urbana, nessa zona de expansão, aí sim ele é mediante apagamento de outorga e alteração de uso. Tá? Somente nas Só. áreas que resultaram de todos os passos que vocês viram de restrição. Né? Declividade, Passa o próximo restrição, mapa. fragilidade. Isso. Depois que terá tudo Ah desse lá. amarelo, Isso. Aí a gente já incluiu o aeroporto, incluímos Safra e incluímos Ciatec. O que sobrou dentro da macrozona de desenvolvimento ordenado é uma zona de expansão urbana, a qual é passível de esse perímetro já fica instituído como uma zona de expansão urbana com uso rural, por isso que a gente chamou depois um sobrezoneamento, que esse sobrezoneamento é sobre o uso que hoje eu tenho, e se caso ele for parcelar, ele vai pagar outorga, vai fazer um estudo de viabilidade, e aí sai do sobrezoneamento para ele ter o zoneamento definitivo, ok? Pode passar. E aí que dentro dessa zona de expansão urbana ele traz algumas diretrizes gerais, que dar preferência à continuidade da malha urbana consolidada, dar continuidade a agentes estruturais de transporte, atender a demanda de educação, saúde, transporte, abastecimento, porque eu estou criando essa nova centralidade numa área não sem estrutura, tá? Respeitar as diretrizes ambientais e urbanísticas, respeitar as diretrizes viárias, né, que foram estabelecidas, prever as áreas para habitação de interesse social, para a gente ter essas mesclas de renda dentro desse território, para que a gente não impacte a mobilidade, dizer, eu moro lá, mas trabalho cá, né, então, isso a gente tem essa preocupação, e preservar patrimônio histórico, ambiental e cultural. Pode passar? A gente poderia deixar as perguntas só para depois? Senão eu perco o raciocínio. E aí, dentro, inclusive, da zona de expansão, é mitigar o impacto do empreendimento em seu entorno, respeitar os parâmetros de parcelamento de ocupação, se ele for parcelar, né? E respeitar o pagamento da outorga, que isso nós vamos estabelecer, depois o doutor Eduardo vai explicar. Pode passar?
né? E nas áreas inseridas no perímetro urbano, ela vai atender o zonamento hoje da LUOPS, da LPUS. E aí, dentro das áreas inseridas nasquelas três, a gente já está definindo zona mista, zona de centralidade, zona de atividade econômica e zona de expansão urbana. Pode passar o mapa. Por isso que ele traz zonas já. Então, como elas estão inserindo e a gente já está descrevendo, a gente já traz o zoneamento da nova proposta. Tá? Diferente, pode passar, vamos para o outro mapa, da zona de expansão, que é um sobrezoneamento, aonde eu tinha as linhas de estruturação viária, a gente definiu como zonas de atividade econômica, deixamos umas zonas mais mistas, tá? Que são as amarelinhas, e zona mista 1 e zona mista 2, e a azul é zona residencial, justamente para ter uma baixa densidade, não conurbar tanto com os vizinhos e com a região da APA para fazer um amortecimento com relação a isso. Então, houve essa preocupação. Volta um pouquinho, por gentileza. Então, volta só um pouquinho. Então, sobre o zoneamento, é a definição de parâmetros de parcelamento e ocupação do solo, que servem de referência para as áreas localizadas na zona de expansão. Por isso que elas recebem o nome de sobrezoneamento, de modo a promover a diversidade de uso e contribuir para a geração de emprego e renda em consonância com a legislação vigente, que é a LPUS. E poderão, no momento da emissão das diretrizes para os projetos de parcelamento, serem contempladas por definições específicas com o momento da aprovação do projeto. Então, entende-se quando definição do sobrezoneamento, essa adoção de parâmetros, pode passar. Que aí a gente chamou sobrezoneamento 1, receberá o zoneamento residencial, ZR. Sobrezoneamento 2, a gente considerou ZR e BG porque é um pouco a região lá do CIATEC que tem algumas particularidades. Tá? Zona 3, zona mista 1, zona de sobrezoneamento 4 é a mista ZM2, zona de atividade econômica A e B, sobrezoneamento 5 e 6. Então, mais próxima à região do aeroporto de Viracopos. Pode passar? Então, nós temos zonas de atividade econômica A e B, zonas mistas 4 e zona mista 2, e zonas residenciais, as verdinhas. E essa daqui já é uma área tombada pela Mata Santa Genebra. Tá? Pode passar? Então é isso. Muito bem. Então, aí depois